Está começando mais um Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro, um podcast da Santa Helena Sementes. Olá para todos os nossos ouvintes e espectadores, sejam bem-vindos à terceira temporada do Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro. Eu sou Luiz Kepling, formado em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria, experiência em agronegócio e produção de alimentos de alta qualidade. E hoje vou apresentar nosso podcast que terá como tema os enfesamentos. Para isso, hoje temos aqui conosco o pesquisador da Embrapa, Charles Oliveira, que é engenheiro agrônomo por lavras em 1993, mestre e doutor em entomologia pela Universidade de São Paulo, atualmente é pesquisador da Embrapa Cerrados, Planaltina, Distrito Federal. Seja bem-vindo, Charles. Boa tarde, Luiz. Boa tarde aos ouvintes. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho. Charles, para começar o nosso bate-papo sobre enfesamentos, como é uma doença que vem prejudicando muitas áreas do Brasil, gostaria de perguntar se é possível prevenir e como fazer o manejo efetivo dos enfesamentos no milho. Olha, Luiz, antes da gente entrar propriamente no manejo dos enfesamentos da cigarrinha, é importante fazer uma pequena introdução, né? Os enfesamentos são duas doenças, o enfesamento pálido e o vermelho, são provocados por duas bactérias, o espiroplasma e o fitoplasma. Essas bactérias, elas não passam de uma planta para outra sozinhas, elas precisam de um inseto vetor. Esse inseto vetor é a cigarrinha do milho, Daublus maíz. E, infelizmente, para essas doenças, que são doenças bacterianas, nós não temos medidas curativas. Então, como você bem falou, tudo que a gente vai fazer em relação ao manejo dos enfesamentos da cigarrinha é através de medidas preventivas, um conjunto de medidas preventivas, né? Então, para que a gente adote essas medidas preventivas, é preciso de um planejamento. E o planejamento para o manejo dos enfesamentos, ele pode ser dividido, assim, talvez em 4 fases, né? Que seria o que nós devemos fazer na entre-safra, depois, o que nós devemos fazer na fase de semeadura e na fase inicial da cultura, depois, o que devemos fazer na colheita e, por fim, quais as medidas a adotar no pós-colheita. Então, vamos falar brevemente do manejo baseado nessas 4 etapas. Na fase de entre-safra, né, antes do plantio, o que nós devemos fazer é eliminar as plantas tiguera de milho, né, as plantas guaxas. Por quê? Porque são plantas de milho, e o milho é o único hospedeiro da cigarrinha no Brasil. Então, no milho, ela se abriga, ela se alimenta e ela se multiplica. Então, o grande problema das plantas tiguera na entre-safra é que elas são multiplicadoras da cigarrinha e multiplicadora dos patógenos, né? Então, o que a gente tem que tentar é diminuir a população de cigarrinha na entre-safra para que, quando você fizer o plantio, a população esteja baixa, né? Agora, com milho tiguera no campo, essas cigarrinhas se multiplicam e os patógenos se multiplicam. Então, passado a entre-safra, que a gente deve fazer o manejo das plantas tiguera, a gente vai pensar na semeadura. Na semeadura, a primeira coisa, nós nunca devemos plantar o milho próximo a um plantio mais velho, onde você tem plantas com sintomas. Por quê? A cigarrinha gosta de plantas mais novas. Então, ela vai sair desse plantio mais velho, carregando os patógenos, e vai colonizar esse novo plantio e vai transmitir as doenças em altas populações. Então, a gente nunca deve fazer o plantio ao lado de um plantio mais velho. Um outro fato importante, aí já pensando em nível regional, é a parte de sincronização ou estreitamento da janela de plantio. Porque o grande problema dos enfesamentos é o escalonamento de plantio. Então, se todo mundo plantar mais ou menos na mesma época, você vai ter plantas mais ou menos na mesma idade numa região. E as cigarrinhas vão se diluir nessas plantas, né? E outro fato importante é que uma janela estreita de plantio significa plantas de milho por menos tempo no campo. Ou seja, uma entre-safra maior, que é tudo que a gente quer. Depois, nós temos a escolha do híbrido, né? Que é fundamental. Hoje, no mercado, nós temos materiais mais resistentes, materiais mais suscetíveis. Nós devemos escolher os materiais mais resistentes, mas é importante deixar claro para o produtor que a gente deve rotacionar e diversificar esses híbridos. Porque se todos os produtores, todas as safras plantarem o mesmo híbrido resistente, os patógenos vão quebrar essa resistência, né? Então, falamos aí da semeadura, e agora vamos falar um pouquinho da fase inicial da cultura.
Essa é a fase crítica. E por que essa é a fase crítica? Porque os enfesamentos são doenças de ciclo longo. O patógeno, os patógenos, precisam de muitos meses para se multiplicar na planta para causar os problemas. Então, quanto mais cedo a planta é infectada, pior o problema. Então, o que a gente deve fazer? Tratamento inseticida das sementes, para tentar controlar as cigarrinhas nas fases iniciais. Depois que as plantas emergiram, a gente deve acompanhar no campo, fazer as amostragens e fazer pulverizações, principalmente entre a emergência, né, e a fase V8, que essa sim é a fase crítica. Então, a gente deve usar inseticida na semente e pulverizações para controlar o inseto vetor na fase inicial. É importante salientar para o produtor que nós devemos usar apenas os produtos registrados no Ministério da Agricultura. Devemos respeitar as informações da bula feita pelo fabricante, intervalo de aplicação. E, por último, nós devemos fazer a rotação dos princípios ativos desses inseticidas, né? Pensando justamente em não desenvolver populações de cigarrinha resistentes. Porque se a gente usar também só o mesmo inseticida, por fim, as cigarrinhas não vão ser mais controladas por esse produto. Então, na semeadura, na fase inicial da cultura, seriam essas as dicas, né? Não plantar o milho próximo de milho mais velho, estreitar a janela de plantio, usar o híbrido resistente e fazer o controle com inseticidas. Passada essa fase, que é a mais crítica, a partir de V8, a gente deve se preocupar lá no final, que é a parte da colheita. Por que nós devemos se preocupar com a parte da colheita? Porque nós devemos fazer uma colheita bem feita. Nós não podemos deixar cair grãos no chão, cair espigas, ficarem fileiras remanescentes. Por quê? Porque essas sementes, essas espigas, elas vão encontrar umidade no solo e elas vão dar origem às plantas tiguera na próxima entre-safra. Então, esse já é um controle preventivo das tigueras. Se nós fazemos uma colheita com máquinas bem reguladas, não deixamos cair sementes e espigas no solo, nós teremos menos problemas com tiguera. Da mesma forma, o transporte dos grãos, né, pelas rodovias deve ser feito em caminhões bem preparados, porque o que a gente vê são caminhões dispersando essas sementes de milho pelas estradas, e do mesmo jeito essas sementes vão encontrar umidade e vão dar origem a plantas tiguera de milho. E tudo que a gente não quer na entre-safra é a presença das plantas tiguera. Então, falamos da entre-safra, da fase inicial da cultura, né, semeadura e fase inicial, o que fazer na colheita e o que fazer, então, no pós-colheita. No pós-colheita, a gente deve fazer a rotação das culturas. Devemos evitar o plantio de milho sobre milho, pelo fato que eu já comentei anteriormente. O grande problema dos enfesamentos são os escalonamentos. Você tem plantas mais velhas e depois plantas mais novas que as cigarrinhas migram, levando o patógeno. Então, não devemos plantar milho sobre milho. E um outro fato importante é que devemos evitar, pelo menos, evitar o plantio de outra gramínea depois do milho. Porque as pesquisas têm mostrado que as cigarrinhas, além do milho, ela consegue pelo menos se alimentar e se abrigar em outras gramíneas, como braquiária, colonião, aveia, trigo, sorgo, milheto. Então, a gente deve tentar evitar o plantio dessas espécies de gramíneas, porque elas também podem abrigar as cigarrinhas. Então, de uma forma resumida, os passos para o manejo dos enfesamentos da cigarrinha seriam seguir esse planejamento durante o ano. Perfeito, Charles. Aproveitando, inclusive, as suas colocações, em que você frisa muito a questão de um bom tratamento de semente, evitar tigueras na área, evitar também de plantar milho, um milho jovem, próximo ao milho mais velho, e principalmente usar híbridos tolerantes à cigarrinha. Eu quero te passar uma situação que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul e principalmente em Santa Catarina, que talvez é um pouquinho diferente da realidade do Brasil, e que eu acredito também seja preocupante, aonde esses estados eles não têm uma definição como o Brasil de primeira e segunda safra. Nesses estados do Sul, basicamente o plantio de milho começa a julho e agosto, e ele se estende até fevereiro, praticamente com plantios semanais ou mensais. Esse é o cenário. E imagina que nós temos uma situação de dezembro, onde nós temos milho florescimento, milho em ponto de silagem, e ao mesmo tempo temos plantando milho pós-fumo. Imagina esse cenário acontecendo durante 6, 7 meses. Como é que você poderia dizer para a turma do Sul
o quanto isso é preocupante e quanto eles têm que estar atentos a isso, Charles? Ô, Luiz, você tocou num ponto aí muito importante. Essa situação do sul do país, ela é extremamente preocupante, extremamente, porque pelas informações que eu passei para vocês aqui, o grande problema que a gente tem com os enfesamentos é você fornecer alimento para a cigarrinha durante o ano inteiro e você fazer o escalonamento, plantar o milho em várias épocas. Então, você vai ter plantas de milho em vários estágios, a cigarrinha vai se multiplicando nos primeiros, vai aumentando a população, os patógenos vão aumentando e vão passando para os plantios subsequentes. Então, é preocupante realmente. A gente deve seguir à risca essas medidas de tratamento inseticida de semente, controle na fase inicial da cultura, né? A escolha do híbrido mais tolerante, mais resistente. Então, assim, essas são as dicas que a gente deixa não só para o pessoal do Sul, né, para o país inteiro, e tentar o máximo que se conseguir fazer o estreitamento dessas janelas de plantio, para que a gente não tenha milho o ano inteiro no campo, né? Então, assim, de fato, preocupante essa situação do sul do país. Charles, vendo esse cenário, conversando com produtores e técnicos do campo, vem uma pergunta. Quais as perspectivas da cigarrinha em enfesamento no nosso país para os próximos anos? Que parecia que ela ia ter um ciclo e de repente ia reduzir. E a gente está vendo que a cigarrinha está muito ativa no campo hoje em praticamente todos os cantos do Brasil. Como é que você vê essa situação para os próximos anos, Charles? Luiz, os enfesamentos estão no país há muitos anos, né, desde a década de 1970, e nós tivemos vários surtozinhos de enfesamento, e eram surtos de uma safra, né? Eu atribuo isso a alguma condição especial climática naquelas épocas, né? Agora, o problema que nós estamos vivenciando de 2015, 2014, 2015 para cá, é um problema que eu acho que é mais complexo. O problema do enfesamento da cigarrinha no Brasil hoje, infelizmente, a conclusão que se chega é devido ao sistema de produção de milho no Brasil. Hoje nós temos primeira safra, segunda safra, terceira safra, milho grão, milho semente, milho silagem, milho no fundo de chácaras, tiguera espalhada pelo país inteiro. Então, hoje nós não temos uma entre-safra grande, que era, antigamente, o modulador das populações da cigarrinha. A cigarrinha se multiplicava no milho, havia uma entre-safra grande, ela não encontrava milho, não encontrava tiguera, e as populações quase sumiam. No próximo plantio, lá na frente, depois da entre-safra, as populações da cigarrinha chegavam pequenas. Hoje não. Hoje o cenário é diferente. A cigarrinha está encontrando milho o ano inteiro. Então, assim, a minha visão particular, no curto prazo, eu acho que nós ainda vamos ter problema com os enfesamentos no curto prazo. Mas eu acho também que, se nós adotarmos essas medidas de controle, essas boas práticas agrícolas, e com os avanços que estão começando a aparecer na área de pesquisa, como controle biológico utilizando fungos, com desenvolvimentos de materiais mais resistentes, mais tolerantes por parte das empresas, eu acho que aí no médio prazo a gente vai conseguir conviver com o problema, né? Se a gente conseguir estreitar essas janelas de plantio. Então, assim, no curto prazo, eu acho que o problema ainda deve persistir. No médio e no longo prazo, eu acho que se nós adotarmos essas medidas, nós vamos chegar a uma convivência, digamos, que dê para produzir o milho, mesmo tendo enfesamento, né? Então, essa é a visão que eu tenho. Obrigado, Charles, pelo esclarecimento. Se você deixar uma mensagem final para quem nos acompanha no podcast. Ô, Luiz, o milho assim, é uma cultura muito, muito importante para o país. Os nossos produtores, os agricultores brasileiros são verdadeiros heróis, né? Então, a gente não pode desanimar, a gente não pode desistir da cultura do milho. Eu acho, como eu falei na resposta anterior, eu acho que nós temos aí um conjunto de boas práticas agrícolas, nós temos perspectivas de pesquisa mais para frente, nós vamos conseguir conviver com esse problema e o milho vai continuar a ser uma cultura importante para o país. Eu tenho certeza. Tá? E, por fim, eu gostaria de agradecer à Embrapa, que é a instituição onde eu trabalho,
pela oportunidade que me deu de trabalhar com esse tema tão importante, e estamos abertos aqui na Embrapa para ajudar no que for preciso. Muito obrigado pelas informações, Charles, pela tua participação. Então, obrigado a todos os ouvintes. Vocês podem enviar as perguntas nas nossas redes sociais. Muito obrigado a todos pela participação e até o nosso próximo Santa Dica, Santa Helena Sementes. Esse é o Santa Dica, um podcast exclusivo com conteúdo sobre milho e sorgo da Santa Helena Sementes. Quer conhecer mais sobre nós? Estamos no Instagram e Facebook ou em nosso site santelenasementes.com.br. Se é Santa Helena, pode confiar.